Mais uma vez estamos aqui com o toque do dia, depois de um dia de chuva aqui no Pantanal. Queremos hoje convidar Maurício. Maurício é da igreja ali da Nova Corumbá. Maurício é um companheiro que sempre está colaborando comigo ali na obra da Bolívia. Ele sempre está participando. É só eu convidar, ele está sempre disposto aí, e realmente ele é um evangelista, está pronto para anunciar o evangelho. Então hoje nós vamos ter o toque do dia com o Maurício. Assim, pedimos a tua preciosa atenção por esses minutos que vamos passar juntos, tá bem? Obrigado, e vamos chamar então Maurício para trazer a palavra. Maurício? Você que sabe. Boa noite, mais uma vez. Que bom estarmos aqui com esta oportunidade, né? De podermos ler um trecho da Palavra de Deus e em seguida procurar explanar, né? É muito bom falar da misericórdia de Deus, né? Que nós, como seres humanos, somos bastante equivocados de pensarmos ou em acharmos que tudo depende de nós, de nossos esforços, dos nossos afazeres. Realmente, concernente às coisas desta terra, desta vida, em boa parte é verdade. Mas esta noite eu quero falar como tema, como já foi dito aqui, dependurado na graça de Deus. Vamos ver um episódio que ocorreu com alguns dos discípulos do Senhor Jesus Cristo na época, há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo ordenou, ou seja, fez uma ordenança para aqueles seus discípulos que passassem para o outro lado da margem. Isso está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou ler primeiramente, tá bom? Que possamos prestar atenção na leitura. Que se a mensagem, porventura, não ocorrer bem, iremos ser abençoados, pelo menos através da leitura da palavra de Deus, que é o que realmente importa. E diz assim, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante. O 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu. Em outras palavras, não sou um fantasma, sou eu mesmo. O interessante é que esse pequeno trecho, essa pequena introdução, nos leva a entender, ou
pelo menos nós também agiríamos assim naquela época. De que aqueles homens de Deus esperavam o Senhor Jesus Cristo, no mínimo, vir até eles através de algum outro tipo de barco. É por isso que tamanho espanto houve naqueles homens naquela ocasião. Quando eles viram o Senhor Jesus Cristo de longe, caminhando sobre as águas, eles não conseguiram conectar aquele episódio com a fé deles. Porque se eles tivessem vindo pelo menos em um barquinho, seria até possível eles acreditarem. E assim é a nossa vida, assim é cada um de nós, na maioria das vezes. Ou seja, nós queremos sempre que as coisas ocorram do jeito da lógica humana. Nós sabemos somar somente 2 mais 2 são 4, 3 mais 3 são 6. Isso é a lógica, isso é o normal. E quando o Senhor Jesus Cristo vem até eles andando sobre as águas, eles foram acometidos de tamanho terror. Como se já não bastasse aquela tempestade, aquela tormenta, aquele balancejo do barco, e naquela miragem, é ou não é, meio que escuro, eles não tiveram outra opção a não ser temer. É um fantasma. Houve a necessidade do Senhor Jesus Cristo botar uma observação bastante importante quanto a cada um de nós esta noite. Tenha um bom ânimo. Nós nos deparamos com essa epidemia, com essa instabilidade salarial, desemprego em massa. E de repente, cada um de nós estamos vendo as nossas situações, as nossas circunstâncias, como os nossos verdadeiros fantasmas. E o Senhor Jesus Cristo está esta noite se apresentando a nós de que Ele é real, de que Ele não é um fantasma, Ele não é uma miragem, Ele é algo real, Ele é algo, ou seja, é uma pessoa que veio e vem e está presente em todas as nossas tribulações, em todas as nossas tempestades. Aqueles homens tinham razões legítimas para acreditar que o Senhor Jesus Cristo era um fantasma. Que interessante! Sabe por quê? Porque se vocês forem lá no livro de João 6 em diante, vocês vão se deparar de que aqueles discípulos, antes de obedecerem à voz de Cristo, eles haviam deixado um barquinho amarrado para que Cristo pudesse posteriormente ir ao encontro deles. Então o que eles esperavam era que o Senhor Jesus Cristo viesse até eles com o barquinho deles. Quantas vezes nós também queremos que Deus seja favorável a nós através do nosso barquinho? Todos nós temos um barquinho desculpa, para que Cristo possa vir a nós. Não, Senhor Jesus Cristo, eu aceito o Senhor, só que o Senhor vai fazer assim, assim e assim, vai ser do meu jeito. E o Senhor Jesus Cristo não vai fazer nunca do jeito que nós queremos ou do jeito que nós achamos que deve ser. Ele fez questão de vir andando sobre as águas. Havia um tabu que deveria ser quebrado na instabilidade, na incredulidade daqueles homens. Assim como há em nós hoje em dia muitas limitações às quais nós entendemos que Cristo é simplesmente tamanho da nossa fé. Vocês sabiam que nós fazemos Cristo tamanho
da fé de cada um de nós? Isso é limitar a Cristo. E Cristo disse assim: sou eu, tenha um bom ânimo. Eu não sou um fantasma, não. Eu não sou miragem. Eu sou real. Eu estou aproximando de vocês para que eu possa me inteirar das suas fragilidades, das suas debilidades. Em outras palavras, Cristo falava: eu sei o que vocês estão passando aí no barco. Eu sei que se eu não tomar as minhas providências, vocês irão padecer a ponto de sucumbires até a morte. E o interessante é que, continuando a leitura, imediatamente, como sempre, audacioso, a ousadia daquele homem chamado Pedro, e ele disse assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. Cristo disse para que Pedro pudesse vir andando também sobre as águas. E o mais interessante é que Pedro colocou o primeiro pé, o segundo pé, e Pedro começou a caminhar em direção ao Cristo, fitando os olhos na pessoa de Cristo. Que interessante! E podemos imaginar, é claro que não está escrito dessa maneira, mas podemos conjecturar que, em primeira mão, logo de início, quando Pedro fez aquela atitude, tomou aquela atitude, talvez os seus companheiros falaram mais ou menos assim: vai lá, Pedrão, é isso aí, estamos com você, Pedrão. Foi mais ou menos assim. Essa é a tendência do ser humano, quando tudo está indo bem. Mas diz a palavra que o 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Vocês pararam para pensar? De repente, alguma vez vocês pararam para refletir de que quando nos deparamos, quando nos preocupamos, quando focamos nas circunstâncias que nos arrodeiam, nós tememos? Aconteceu com Pedro. Pedro, ele, enquanto estava olhando para Cristo, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, ele estava caminhando sobre as águas. Mas a palavra disse, sabe o quê? Que ele começou a somar, ele começou a pegar uma caneta e falar: para aí, eu tenho pelo menos 70, 80 quilos. Pela lógica, o certo é que eu afunde. A tempestade é forte demais. Olha que interessante. E a pergunta esta noite é: será que nós temos esta noite ânimo suficiente? Como recomendação do próprio Cristo, ele disse para os seus discípulos: tenham bom ânimo, calma, sou eu que estou chegando aí. E dessa mesma maneira, essa mesma mensagem, essa mesma veracidade está valendo este momento para você. Cristo não é um fantasma, não. Cristo quer se fazer real também na sua vida esta noite. Qual é o seu problema? Quais são as suas tempestades, os quais estão acometendo na sua vida? Você tem noção de quão frágil você é? De repente eu esteja falando esta noite para alguma pessoa que estava prestes a cometer até um suicídio da sua própria vida. De repente é isso. De repente algum casal que está prestes a se separar. Algum filho que está desistindo do seu pai. Ou vice-versa. Eu quero falar neste momento que esse mesmo Cristo, o qual se fez real sobre aquelas águas, ele é real também esta noite em seu coração. Tem um versículo em Apocalipse que diz que: eis que estou à porta e bato. Só que ele foi mais longe. Ele disse: ó, pessoal, se tiver alguém aí dentro
que está disposto a ouvir a minha voz, abra o seu coração, que o desejo de Cristo é que Ele entre no seu coração para cear com você. Essa expressão cear com você é sinônimo de compartilhamento. Ele quer fazer parte dos seus problemas. Você acha que Cristo está alheio ao que está acontecendo com você? De repente você está me ouvindo e falando, não, esse Cristo perdeu as rédeas. Tanta gente morrendo com essa epidemia. Que Cristo que é esse? Não é esse que é o tal de ungido? Não, senhor. Ele não é tal de ungido, não. Ele é o ungido de Deus. Aliás, eu sempre falo em minhas ministrações, e eu falo com bastante ênfase, de que realmente nós entendemos muito pouco de Cristo. Graças a Deus por ser assim. Porque sendo assim, comprova que somos humanos, limitados, com medos de fantasmas. E que Cristo sempre existiu, é verdade. Nós só não entendemos. E não precisa entender muito não, sabia? Pedro não entendeu muito em termos de como andar na água. Ele só obedeceu a ordenança, o chamado de Cristo. Você quer vir, Pedro? Quer vir? Venha para cá. Põe o pé na água e caminha. Mas tem um detalhe, Pedro, entre aspas. Não vai olhar para as circunstâncias, não. Não tira os olhos de mim. Se você tirar os olhos de mim, você vai afundar, Pedro. E diz a expressão aqui, o versículo continuando diz, o 29, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! Olha que expressão! Olha que socorro na direção certa! Você acha que é por acaso aquele tema, aquele título, dependurado na graça de Deus? E diz a expressão aqui, em continuidade, e prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente! O que você, ouvinte, está esperando para clamar pelo nome de Cristo? Imita Pedro. Imita muitos que já fizeram assim. E diz a palavra, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidares? Quantos anos você tem duvidado dessa pessoa de Cristo? É verdade que você é falho tanto quanto eu e tanto quanto Pedro. Mas Pedro foi muito mais corajoso. Pedro teve bastante iniciativa em relação aos seus amigos de ir lá ter com Jesus. E podemos imaginar esse segundo tempo da vida de Pedro, quando ele começou a afundar nas águas. Não está escrito também, mas podemos imaginar o que passou na cabeça daqueles seus amigos lá no barco. Está aí, vai morrer, vai afogar, queria aparecer, mitidão, queria ser melhor que os outros. É mais ou menos assim. Quando você aceitar a Jesus de verdade, os seus amigos, entre aspas, vão falar também para você, meu amigo. Aí, dando uma de crente, eu sei do passado dele. Dá uma de bom, você não é melhor que eu, não. E é verdade, ninguém é melhor que ninguém. Mas Cristo está à disposição de todos. E o interessante é que não foi Pedro que segurou na mão de Cristo, não. O versículo é claro. Sabe por quê? Que se Pedro tivesse segurado nas mãos de Cristo, Pedro ia se cansar. Nós nos cansamos, porque nós somos limitados. Mas a expressão diz aqui, ó, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Foi Jesus quem segurou
nas mãos de Pedro e puxou com aquelas poderosas mãos. Tem um versículo que fala que aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. É Cristo quem falou. Já pensou que você na mão de Cristo? Tenta alguém lá tirar? Tenta alguém que tenha força ir lá tentar ou intentar contra a sua vida, se você estiver nas mãos de Cristo. Ah, mas eu posso uma hora dessa morrer. É claro que é verdade. Mas Cristo disse lá em João, quando estava se deparando com as irmãs de Lázaro, o que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi mais longe. E aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Cristo disse essa declaração para aquelas irmãs de Lázaro. Olha, é verdade. Lázaro está morto. Mas mesmo que ele não venha a ressuscitar, ele estará seguro. E esta noite eu quero deixar esse recado para vocês. Quanto vale a pena nós nos animarmos na pessoa de Cristo. E quase todas as vezes que Cristo iria realizar algum prodígio, alguma cura, algum tipo de ressurreição, restauração, antes dele efetuar o milagre, sabe o que ele falava? Ele falava para a pessoa: tem bom ânimo. Quando Cristo foi restaurar a vista daquele Bartimeu, cego Bartimeu, ele ordenou que seus discípulos o chamassem. Os discípulos falaram para ele assim: tem bom ânimo, levanta, porque o mestre te chama. Quando aquela mulher que estava sangrando há pelo menos 12 anos, diz a palavra que ela havia gastado todos os seus recursos, Cristo falou assim: anima-te, jovem, a tua fé te salvou. Há uma necessidade de uma fé viva, há uma necessidade de uma iniciativa da nossa parte, não que nós temos capacidade ou participação da nossa futura salvação. Não, porque tudo é de Deus para nós. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente essa verdade, a ponto de falar: miserável homem quem sou, quem me livrará dessa morte? É verdade que há uma morte nos aguardando, mas é mais verdade ainda que há uma esperança viva, a qual está ao alcance de todos. Tem um versículo interessante que diz, em Salmos 49, só um pouquinho de paciência, tá bom? Salmos 49 é um versículo que não tem como deixar de ser lido. Olha que interessante. Para aquele ouvinte que de repente está pensando que tem como fazer algo por ele próprio, por algum ente querido. Olha como que diz Salmo 49, versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, ou seja, ninguém o pode resgatar, ninguém o pode salvar, ninguém pode fazer algo por ele. Vamos ver o porquê. Nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, porque foi com sangue. E cessará a tentativa para sempre. Então tire da cabeça, tire da sua ideia de que você tem que primeiro ficar bom para encostar em Cristo. Negativo. Vem como está. Só vem com ânimo. Fala: olha, Cristo, o Senhor está sendo apresentado aí, eu não entendo quase que nada, mas eu vou imitar. Há muitos que assim o fizeram. Eu quero fazer parte desse corpo de Cristo. Eu quero aceitar ao Senhor. Eu quero que o Senhor faça também eu andar sobre as águas. Em outras palavras, eu quero que o Senhor faça através do Espírito Santo,
fazer com que eu foque somente no Senhor, o qual é o alvo, o qual é o que importa. Sabe por quê, irmãos? Porque essa vida daqui é só mais um pouquinho. O quê? 150 anos? É pouco ainda. Comparado a uma eternidade, é quase que uma gota de água no oceano. É muito rápido. Compensa, vale a pena nós nos empenharmos, nós imitarmos a esse Pedro. Só um lembrete, tem um outro episódio, quando o Senhor Jesus Cristo foi com os seus discípulos para que atravessassem também um mar, um rio, como seja, atravessassem um percurso de água. E a palavra diz que quando chegou no meio da água, começou a tempestade. E dá a entender que ali foi da parte do próprio Satanás. Começou a tempestade, os discípulos começaram a se deparar, e o Senhor Jesus Cristo estava dormindo, totalmente alheio aos nossos olhos, a ponto de um dos seus discípulos sacudir o braço de Cristo e falar: acorda, Senhor! Por acaso o Senhor não se importa que pereçamos? Só que interessante que aqueles homens estavam com entendimento, não de que Cristo tivesse poder para acalmar aquela água, mas que Cristo tivesse força para pegar mais um balde e ajudasse eles a tirarem água do barco. E quando Cristo levantou naquela serenidade, que para ele nada é difícil, ele disse: vento, tempestade, tá bom, chega, calma, até aí. Diz que aqueles homens arregalaram seus olhos, olharam um para o outro, totalmente cada um com o seu baldinho na mão, e falaram entre si: quem é esse? Quem é esse que até o vento e os mares, a água, lhes obedecem? Quem que é esse? Aqueles homens estavam caminhando com Cristo há muito tempo, há dias, semanas, talvez meses, e não conheciam esse Cristo. E é verdade que iremos viver, iremos caminhar, iremos ficar velhos, e não iremos conhecer Cristo de maneira plena. Sabe por quê? Porque Cristo é Deus. Porque Cristo disse em certa ocasião para alguém: antes que Abraão fosse, ou que Abraão existisse, eu sou. Ele já era, ele já existia. As coisas foram feitas através dele, para ele. Esse Cristo é mais do que você possa imaginar. A palavra Cristo significa ungido de Deus. Tira da cabeça a religião, tira da cabeça ritual, tira da cabeça esforço próprio. É verdade que temos que congregar, é verdade, é importante, mas não resolve não. Você não lembra o que resolveu para aquele ladrão da cruz? Para um dos ladrões da cruz? Um falou o que para ele? Desce daí, se o Senhor é mesmo Cristo, desce da cruz, salve a ti mesmo e a nós também. Olha que mente bitolada daquele homem. Ele estava querendo ainda se contentar com esta vida. Desce daí que ainda tenho mais 20, 30 anos pela frente. Eu estou perdendo meu tempo aqui na cruz. O interessante é que o Espírito Santo talvez penetrou nas entranhas daquele segundo ladrão, que também era um ladrão malfeitor. E aquele rapaz falou: você é louco, rapaz? Você não sabe o que está falando, não? Nós estamos aqui porque merecemos, porque somos malvados, somos ladrões, mas este aí que está no meio, nenhum mal fez, ele disse. E aquela palavra, aquela ministração foi entrando no seu íntimo, a ponto de ele completar aquela mensagem que vale até hoje. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em outras palavras, trocando em miúdo,
aquele rapaz fez a maior das pregações de todos os tempos e, para mim em particular, é um dos maiores pregadores de toda a época do mundo. Porque até hoje, aquelas suas frases estão convertendo corações. Senhor, ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo era Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é rei. Ele entendeu também que o Senhor Jesus Cristo era rei, que o Senhor Jesus Cristo estava lá se doando. E assim, esta noite, está sendo lançado um convite, não que você tenha